Fala aí, gente. Vim aqui mais uma vez tentar falar alguma coisa a fim de melhorar a minha visão e conceito a respeito de uma certa questão e também tentar conversar isso com quem estiver vendo e talvez fazer a gente refletir um pouco. Uma coisa que há muito tempo tem passado pela minha cabeça é se eu realmente desejo estar com Cristo na vida eterna. Muitas vezes passa pela minha cabeça o pensamento de: será que eu não preferia só acabar? Só não existe mais, tipo, você morreu e acabou e não tem mais nada. E eu me sinto triste por ter esse tipo de pensamento às vezes. É algo que eu espero não ter cada vez, quer dizer, cada vez mais não ter esse tipo de pensamento, e sim desejar estar com Jesus. E eu vou mostrar uma outra parte da Bíblia mesmo que muitas vezes me fez pensar a respeito de se a eternidade com Cristo é algo realmente do jeito que eu quero que seja. Enfim, vou ler Mateus 22, 23. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver... Passou uma moto aqui. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. O erro de vocês, Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram que Deus disse a vocês: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, e sim de vivos. Então isso responde parte da minha questão de se é melhor ou não. E isso levanta mais uma pergunta que muitas vezes passa pela minha cabeça de o casamento, que é algo que para mim, eu acho que para muitas pessoas que são cristãs, é algo tão almejado, tão desejado. Isso, quando nós estivermos com Jesus, não tem mais, as pessoas não se dão mais em casamento. E eu já li essa parte com muito pesar. Várias vezes eu pensava: nossa, mas isso é algo que eu desejo tanto, é algo que é um dos objetivos da minha vida. E aí, quando chegar a hora de estar com Jesus, não vai ter mais. Caramba, que desperdício de tempo. Talvez muitas vezes essas coisas passam pela minha cabeça. E isso é muito complicado, porque é claro que quando estando com Jesus as coisas vão ser absurdamente melhores. E essas coisas aqui na Terra são temporárias. Eu deveria estar olhando para as coisas do céu. E aí você vai lá para Colossenses 3. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais andastes em outro tempo, quando viveis nelas. Então, a gente precisa olhar para as coisas do céu, cara, e se alegrar nas coisas do céu e pensar: cara, as coisas que estão aqui na terra são temporárias, as coisas que nós buscamos por conta dos instintos da carne são temporárias. E se alegrar e desejar estar com Cristo. Paulo fala: eu gostaria muito de estar com Cristo, mas eu vou estar aqui por causa de vocês. Isso é uma coisa do céu, não da terra.
pregar o evangelho é uma coisa do céu, não da terra. Mas Paulo não decidiu ficar um pouquinho mais aqui porque ele tinha uma esposa, ele queria curtir mais um pouquinho com a esposa. Eu espero nunca pensar isso na minha vida. Ele continua: mas agora despojai-vos vós também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns para os outros, pois que já vós despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo, em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre todas as coisas revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. Então, as coisas que nós estamos aqui na Terra ainda fazendo, porque ainda estamos na Terra e precisamos fazer coisas para sobreviver na Terra, nós fazemos por Deus e para que as pessoas possam ter Deus, mas nós continuamos pensando nas coisas do alto. Esses dias tive um leve flash assim de pensamento de uma pessoa que vivia como escravo e foi liberta, e agora ela vive a vida dela liberta, apenas esperando com que o seu libertador volte de uma vez por todas e ela tenha liberdade plena junto com a pessoa que te libertou. É uma coisa que é difícil de lidar no nosso coração, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e nós fomos criados para estar com Deus, e é muito esquisito você estar no mundo e pensar quando isso tudo aqui acabar. É uma coisa que não entra na cabeça. Mas essa é a sabedoria de Deus, ela vem para confundir a sabedoria dos sábios. E, enfim, eu espero que a gente possa pensar nas coisas do alto e fugir um pouquinho dos prazeres da terra, mesmo que o casamento seja algo bom e abençoado por Deus, e é um presente de Deus para nós aqui. Isso é algo que se completa, e quando estivermos com Cristo, tudo será muito melhor. É isso aí, galera. Tamo junto.